Presidente Lula afirma que está convencido de que as portas do Palácio do Planalto foram abertas para a entrada de terroristas. Advogado de ex-ministro Anderson Torres diz que seu cliente voltará em breve ao país para cumprir prisão determinada por Alexandre de Moraes. Deputado bolsonarista protocola pedido de prisão contra Flávio Dino por omissão intencional sobre a invasão em Brasília. Ministério Público vai recorrer da decisão que soltou Suzane von Richthofen. O RB Notícias está no ar. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que está convencido de que as portas do Palácio do Planalto foram abertas para a entrada de terroristas que depredaram e destruíram a sede do Poder Executivo no último domingo. Lula falou sobre o assunto durante o café da manhã com jornalistas que fazem a cobertura da presidência da República em Brasília. O petista também afirmou que está esperando a poeira dos ataques antidemocráticos baixar e, depois disso, pretende assistir todas as imagens que foram registradas pelas câmeras de segurança do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. Para o mandatário, teve muita gente da Polícia Militar, do Distrito Federal e das Forças Armadas que foi conivente e facilitou a entrada dos criminosos para que houvesse essa escala de violências no local. O presidente também destacou que está convencido de que as portas do Palácio do Planalto foram abertas para que as pessoas entrassem. Segundo ele, a única possibilidade mais viável é esta, pelo fato de não ter porta quebrada no palácio. Lula ainda ressaltou que acredita que alguém facilitou a entrada dos manifestantes no local e que pretende investigar e ver o que aconteceu de verdade com muita calma. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, afastou o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, sem pedido prévio de órgãos de investigação ou de parlamentares. Vamos seguir. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o afastamento do governador Ibanez Rocha do cargo de ofício, ou seja, sem ter sido provocado por órgãos de investigação ou mesmo por parlamentares. É a primeira vez que um magistrado retira um chefe de executivo estadual do cargo sem que haja um pedido nesse sentido. Moraes mandou afastar o MDBista do comando da capital federal no último domingo, poucas horas depois de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadirem e vandalizarem as sedes dos três poderes. A ordem se soma a outras decisões heterodoxas adotadas por Moraes, em inquéritos que investigam a ofensiva golpista contra as instituições, patrocinadas por Bolsonaro e sua militância. A maioria do STF já referendou a decisão do magistrado contra Ibanez, em julgamento realizado no plenário virtual. O ministro afirmou que o afastamento do governador é necessário para impedir que ele destrua provas sobre possíveis omissões que levaram à atuação leniente da Polícia Militar do Distrito Federal, que permitiu a invasão dos palácios de Brasília. O advogado de Anderson Torres afirmou hoje que o ex-ministro vai cumprir o quanto antes a ordem de prisão. O ex-chefe da Justiça de Bolsonaro é acusado de omissão em relação aos atos extremistas. Rodrigo Roca, advogado de Anderson Torres, afirmou que não há uma previsão para o retorno do ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal ao Brasil. Ele está nos Estados Unidos. Por 9 votos favoráveis e 2 contrários, sendo estes dos ministros André Mendonça e Cássio Marques, ambos indicados por Jair Bolsonaro, o plenário do Supremo Tribunal Federal manteve a determinação de prisão de Torres. Em entrevista à CNN Brasil, Roca afirmou que a ordem de prisão será cumprida o quanto antes. Segundo ele, o ministro da Corte, Alexandre de Moraes, já foi informado de que a volta de Torres está sendo providenciada.
Torres é acusado por autoridades de omissão em relação aos atos extremistas. Ele foi demitido da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal por ordem do governador. Agora afastado, Ibanez Rocha, no mesmo dia em que os extremistas invadiram os três poderes. Ele assumiu o cargo depois de chefiar o Ministério da Justiça e Segurança Pública em 2021 e 2022 no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O último lance dessa história que envolve o pedido de prisão de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, aconteceu durante o dia de hoje, está sendo muito explorado por toda a imprensa no Brasil e também no exterior. O encontro por uma missão da Polícia Federal na residência dele aqui em Brasília. Ele não está no Brasil, ele está ainda no exterior, está nos Estados Unidos, o Anderson Torres, mas foi encontrado um documento altamente comprometedor na residência dele, pela missão da Polícia Federal de busca e apreensão autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Trata-se da minuta de um decreto estudado por ele, ou seja, encontrado lá na casa dele, que pedia a anulação da eleição realizada no último mês de novembro. Aliás, a eleição para presidente da República que elegeu, é claro, o agora presidente, o atual presidente, né, presidente Lula. Então, essa história ainda vai dar, naturalmente, muito pano para manga. Ele, inclusive, o Anderson Torres, já se manifestou a respeito deste documento, que foi encontrado na casa dele. Repito, pedia a anulação da eleição do Lula e que não foi levado a efeito. Naturalmente, tratava-se apenas de um protocolo, e é claro que foi estudado por eles ou foi imaginado pelo pessoal que estava no poder. Mas vamos em frente, então. O deputado federal eleito Nicolas Ferreira, do PL, protocolou no Supremo Tribunal Federal uma notícia-crime contra o ministro da Justiça, atual ministro da Justiça, Flávio Dino. De acordo com o vereador de Belo Horizonte, o magistrado precisa ser investigado por omissão intencional nos atos terroristas ocorridos em Brasília no último domingo. Vamos acompanhar. Pelas redes sociais, Nicolas Ferreira destacou que a Agência Brasileira de Inteligência e Serviço avisou para 48 órgãos do governo federal sobre o risco de violência na Praça dos Três Poderes. Mas a ABIN avisou sobre risco de violência na véspera de ataques em Brasília. Ah, mas isso é mídia de direita. Fora de São Paulo, esquerdista. Tá aqui, ó. Despachos alertando sobre perigo de depredação chegaram a 48 órgãos do governo federal. No vídeo publicado, o parlamentar também afirmou que o próprio ministro da Justiça, Flávio Dino, ficou sabendo da possibilidade de ataque em Brasília e ressaltou que, por lei, seria obrigação do ministro impedir atos como os que ocorreram, ao ter a ciência deles. Ou seja, sendo verdadeiro de que Flávio Dino sabia dos acontecimentos, dos riscos anteriormente e não fez nada, isso é muito grave. Porque nesses casos a lei brasileira deixa bem claro de que a pessoa tem que ser punida pelos atos que ela não impediu. Nesse tipo de omissão, o Dino tem dever por lei de impedir qualquer resultado criminoso. E solicitou que, se for comprovada a omissão do ministro da Justiça, que o STF decrete a prisão preventiva de Flávio Dino. Sendo assim, eu fiz uma notícia-crime direcionado ao ministro Alexandre de Moraes, uma vez que ele está analisando a responsabilidade de cada um nos atos, inclusive punindo e decretando prisão ao Anderson Torres, para que ele faça o mesmo com Flávio Dino. Por omissão intencional nos atos do dia 8 de janeiro, e também oficiei a ABIN para confirmar se realmente a ABIN e outros 48 órgãos federais noticiaram o Flávio Dino dos riscos de violência que poderiam acontecer no dia posterior. E também pedir a prisão preventiva do ministro Flávio Dino. Uma pesquisa do Instituto Datafolha apontou que 93% dos brasileiros condenam os atos antidemocráticos. A maioria dos entrevistados defende ainda a prisão dos envolvidos.
A maioria dos brasileiros repudia os ataques golpistas ao coração dos três poderes em Brasília, realizados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro no domingo passado. Segundo o Datafolha, 93% são contra a ação, enquanto 3% se dizem favoráveis a ela. A ação dos baderneiros foi um dos mais graves incidentes, se não o maior, desde a redemocratização do Brasil após o fim da ditadura militar em 1985. Milhares de apoiadores de Bolsonaro, muito recém-chegados a Brasília de outros estados, se uniram a acampamentos em frente ao quartel-general do Exército para marchar rumo à Praça dos Três Poderes e depredar. Ainda segundo o Datafolha, 46% dos brasileiros acham que todos os envolvidos nas depredações têm de estar presos. Para 15%, a maioria deveria. E 26% acham que só alguns. Para 9%, ninguém deveria estar detido. E 4% dizem não saber. O Instituto ouviu 1.214 pessoas com mais de 16 anos de idade, ou seja, aptas a votar, na terça-feira e na quarta-feira desta semana, em uma pesquisa telefônica por todo o Brasil. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. E para o comentarista Ney Gonçalves Dias, é necessário que o Brasil tenha paz para Lula conseguir governar de fato o país e também que extremistas recebam as devidas punições, assim a justiça sai fortalecida. Este é o centro do comentário que nós vamos ouvir agora. Vamos acompanhar. Fala, Ney. O Brasil precisa de paz e de punição dos extremistas. A paz para que o novo governo comece a governar, para que os problemas conjunturais e estruturais comecem a ser resolvidos. Nós temos aí pela frente a substituição do teto de gastos para o regime fiscal de suma importância. Nós temos aí a reforma tributária que foi prometida para este ano. Nós temos uma série de medidas do Ministério da Fazenda e de outros ministérios para iniciar a reconstrução do país. Nós temos o início da vacinação, que vai ser o primeiro passo do Ministério da Saúde, o retorno de informações para que 56% dos pais do país não levaram seus filhos para a vacinação. Essa gente precisa ser alcançada pelo convencimento e pela publicidade. E nós temos os problemas conjunturais, que são os problemas relativos ao Bolsa Família, que agora parece que vai ser iniciado no mês de fevereiro. Os senhores viram que nos últimos dias os terríveis acontecimentos de Brasília retiraram do foco os problemas econômicos do país e também os problemas ambientais. Tudo ficou reservado aos pronunciamentos das senhoras ministras e dos senhores ministros que assumiram os seus cargos nestes primeiros dias de governo. Mas Brasília, com a imagem terrível, inesperada e inimaginável das destruições das casas dos três poderes, colocaram de lado a discussão, o encaminhamento dos problemas mais sérios do país. É hora de nós terminarmos esta semana com um projeto de paz e com um projeto claro de punição dos extremistas. Não há muita tradição na justiça brasileira de punir quem violou a lei. E acompanhe no próximo bloco. Morre jornalista Luiz Orlando Carneiro, veterano na cobertura do STF. YouTube corta a monetização do canal da Revista Oeste por conteúdo nocivo. O RB Notícias da Rede Brasil vai voltar daqui a pouquinho. Até já.